Dias está conosco para fazer a abertura do evento. Presidente, o senhor está com a palavra. Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um evento do Cinca Paraná. O tema escolhido para essa manhã é voltado à gestão das empresas, sobre a norma regulamentadora, a NR01, e suas consequências para o gerenciamento de riscos ocupacionais de todas as atividades envolvidas nas corporações. Para trazer os detalhes das principais mudanças, contamos com as orientações da engenheira de segurança do trabalho, a doutora e representante da CNC, na Comissão Tripartite Paritária Permanente, doutora Bernadette Vieira. Seja bem-vindo, doutora Bernadette. E que todos tenham um excelente evento. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Obrigada aí pelo convite. É sempre um prazer estarmos divulgando, essas alterações no Cenário Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho e, principalmente, passando essa informação da integração dos diversos órgãos nesse novo cenário. Então, é importante as pessoas conseguirem visualizar que as legislações estão totalmente integradas, e que responsabilidade de um setor, de um órgão legislativo, também afeta o outro e abrange também as obrigações do outro. Você projeta, Aline, para nós, por favor? Na primeira, Aline, aí. O nosso tema principal aqui hoje é estarmos apresentando para vocês a transformação que ocorreu nesse cenário das obrigações estabelecidas para o empregador em virtude da entrada em vigor da NR1, que é do Ministério do Trabalho, e Previdência, os eventos do E-Social que passaram a ter que ser informados de segurança e saúde no trabalho, e o transporte terrestre de produtos perigosos, cujo regulamento também passou por atualização através de resolução da ANTT. Pode passar, Aline, por favor. Essa mudança, basicamente, nós temos uma mudança totalmente, que mudou totalmente a forma de estar evidenciando essas responsabilidades. Como que nós temos aí? Para vocês terem ideia, antes nós tínhamos uma legislação que era basicamente dando instruções do que fazer, o como fazer, que as normas traziam no seu corpo, as normas regulamentadoras de segurança do trabalho. E aí nós temos, só assim uma informação geral, para vocês terem ideia, uma mudança no momento que, a partir de 2019, as mudanças e atualizações das normas mudaram esse caráter que antes era mais orientativo, do como fazer, e passaram a ter uma obrigação mais pela gestão. Com isso, a empresa passou a ter que ter uma visão geral de gestão e de todos os aspectos relacionados àquele assunto específico. Então, ela não se limitou só ao texto da norma, ela passou a chamar também as normas técnicas, as normas internacionais, quando aplicáveis. Nesse novo cenário, nós passamos a ter obrigação, principalmente, de estar tendo registro de informações
porque a fiscalização, a partir de agora, é basicamente em cima de evidências, né? Então, é prova de que a empresa está realizando a gestão dos riscos dela. Então, nesse momento, nós temos aí condições que devem ser observadas pela empresa e pelo profissional também, né, do setor e os envolvidos, que nós temos aí uma associação de responsabilidade sobre gestão, produção de evidência e, ao mesmo tempo, produção de provas para uma defesa futura da empresa, que mudou totalmente esse cenário. E é a respeito disso que nós vamos estar discorrendo no decorrer aí, vamos estar apresentando no decorrer da nossa webinar. Pode passar. Aqui, começando pela NR1, né? Porque esse cenário aí foi provocado principalmente por essa mudança. O que nós temos? Dentro das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, nós temos 37 normas, e que agora, na última reunião da CTPP, foi aprovada a NR 38, que é a nova NR, que estará regulando os serviços de limpeza urbana. Ela vai ser publicada até o final do ano, então serão 38, mas atualmente são 37, e a NR2 foi revogada, né? Mas, para vocês terem uma ideia, para que possam entender essas normas, nós temos aí normas gerais que se aplicam a todas as empresas, como, por exemplo, a CIPA, que vocês já conhecem. Nós temos aí a parte de exame médico, que está lá na NR7, né, que é o PCMSO. Nós temos a avaliação dos riscos, que está na NR9, que já são coisas que são do conhecimento. Temos também a NR6, e assim por diante. Nesse momento, o que nós temos aqui? Nós temos a NR1, que é aquela que abre para todas as demais normas diretrizes que devem ser seguidas no seu cumprimento. Como é que isso acontece? É na NR1 que eu tenho conceitos que devem ser seguidos em todas as outras normas. Nessa NR1, ela traz também responsabilidades que são atribuídas para o empregador e para o empregado. E assim por diante, todos os detalhes que devem ser seguidos em todas as outras. Agora, a partir de janeiro deste ano, foi introduzido nessa NR1 a obrigação do gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o GRO, tá? Como é que funciona isso aí? A empresa tem que ter um sistema de gestão que garanta que todos os seus riscos ocupacionais estão sob controle, estão sendo acompanhados e estão sendo monitorados. Dentro desse GRO, nós temos uma ferramenta, que é o PGR, onde, através dele, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, eu tenho uma administração desses riscos, né? Então, o PGR é uma ferramenta dentro de uma gestão maior, que é o GRO. Pode passar, Aline. Aline, você não consegue colocar, compartilhar aí a apresentação e eu ver os participantes na galeria ao mesmo tempo? Tem a opção ali no canto superior direito da tela, do lado direito, tem ali Speak Galeria. Aí todos os participantes ficam ali, ou se não,
ali embaixo, tem ali participantes. Se clicar em cima, ele fica na lateral aqui, direita. Onde está escrito participantes 32 ali. Se clicar ali, ele já abre uma telinha na lateral. Eu queria ver os rostinhos deles. Eu posso pausar aqui um minutinho, pode ser? Pode, por favor. Pessoal, desculpa aqui, mas é que é muito ruim ficar sem ver vocês. Esse é o problema da distância, né, Aline? É verdade. A interação é muito, muito diferente. Pode deixar que aí, senão eu fico tomando muito tempo de vocês. Você coloca no começo, por favor? Pode passar. Pode passar. Aí. Então, aqui, ó, uma visão geral para vocês do que representa esse gerenciamento de riscos ocupacionais ali através da NR1. O governo gosta de chamar a NR1 de guarda-chuva das outras normas, né? E o que é isso? É porque ela faz um chamamento de todas as outras normas para dentro das obrigações que são estabelecidas por ela. Então, é como se ela fosse a norma-mãe, né? Então, toda vez que nós estivermos falando de gerenciamento de risco ocupacional, nós estamos ali chamando as obrigações para uma visão geral de todas elas. Então, se na minha atividade tem um trabalho exercido com uma altura superior a 2 metros, eu tenho que ir lá na NR35 e olhar quais são as exigências de controle desses riscos. Se eu tenho ali, ó, a NR10, ela vai estar abrangendo praticamente todas as atividades, porque, de uma forma geral, eu tenho sempre uma obrigação e é importante estar olhando se você está atendendo todas as atividades específicas. Aí, dentro dessa norma, eu gostaria de chamar a atenção dessas normas, eu gostaria de chamar a atenção para vocês da 20, tá? A NR20, ela trata de inflamáveis e combustíveis. Aí vocês vão falar para mim, Bernadette, mas eu não trabalho com posto de combustível, tá? Infelizmente, pessoal, se não é o caso de vocês, me perdoem, mas é a maioria, o pessoal, quando ouve aqui que a norma se abrange a combustíveis, a ideia deles é exatamente aqueles produtos que são utilizados na propulsão do nosso veículo. Então, o que seria? Gasolina, álcool, diesel, e não é isso que a norma está dizendo. O que a norma está dizendo? Que, olha, eu tenho produtos que são enquadrados como inflamáveis, e esses produtos podem ser gases inflamáveis, como, por exemplo, um aerossol, tá? Que eu tenho um gás inflamável propulsor dentro da embalagem, então qualquer produto em aerossol, independente do conteúdo,
seja ele de uso pessoal, seja ele de inseticida, qualquer que seja, ele é enquadrado como inflamável por causa do gás propulsor que tem lá dentro, que é o propano, butano e assim por diante. E eu tenho o GLP, que já é conhecido de todos, mas tem também aí os gases que são utilizados em solda e assim por diante. Então, é preciso que ficar atento não só ao GLP, que já é o nosso conhecido, né? Mas também está ligado a essa visão que a norma ela traz o enquadramento com base em todos os gases que são inflamáveis. E líquidos? Líquidos, ela estabelece o enquadramento seguinte, olha, eu tenho um produto cujo ponto de fulgor seja menor ou igual a 60, ele é enquadrado como inflamável. Ou, se não, eu tenho um produto que tenha mais do que 60 de ponto de fulgor e menor do que 93, esse produto é combustível. Então, a norma 20, quando ela faz menção a combustível, ela está fazendo menção a todos aqueles produtos que têm essa faixa de ponto de fulgor, tá? Então, isso, infelizmente, traz aí essa interpretação equivocada, faz com que várias empresas acham que não se enquadram nessa NR20 nas responsabilidades que tem lá. Então, é importante nesse momento, onde nós temos aí uma cobrança muito grande de conhecimento do conteúdo de todas as normas, que vocês fiquem atentos para essa situação. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma empresa, dentro dela, eu não trabalho com nenhum produto enquadrado nessa área, tá? Eu não comercializo, eu não vendo. Tudo bem, mas eu estoco produtos inflamáveis que sejam de uso próprio, mas produtos que se enquadram como inflamáveis e combustíveis, por exemplo, o álcool gel, que hoje está aí em qualquer situação, eu tenho um armazenamento desses produtos no meu almoxerifado, eu tenho tintas que eu uso na manutenção da minha instalação, que estão abertas, estão em usos, são inflamáveis, às vezes são combustíveis. Então, assim, eu tenho o GLP do restaurante, então eu tenho que contar também. Algumas empresas, elas contam com posto de abastecimento da sua frota, né? Nesse caso, o que consta nesse caso, o que consta como uso próprio, ela entra aqui nessa quantidade no dimensionamento da empresa também. Então, quando eu for fazer o enquadramento da minha empresa com relação à NR20, eu tenho que contar tudo de inflamável e combustível que eu tenho ali, armazenado em uso, ou que faz parte da minha atividade, como, por exemplo, o atacadista distribuidor, que os produtos que ele vende estão em embalagens originais, fechadas pelo fabricante, mas, no entanto, ele se enquadra como inflamável e combustível, tá? Exemplo disso, além dos aerossóis, eu tenho removedor de esmalte, eu tenho esmalte, eu tenho aí álcools que, às vezes, dependendo da concentração, ele é inflamável, dependendo é combustível. Então, assim, eu tenho uma série de produtos que são enquadrados. Então, é importante vocês ficarem atentos ao que é estabelecido nessa norma, como quando eu for fazer o gerenciamento dos riscos ocupacionais. E aí, nesse momento, eu vou trazer as responsabilidades do que está nessa norma para
o tratamento relacionado a essa NR20, tá? Que são característicos desse produto que eu comercializo, que eu uso ou que eu armazeno. Então, eu dei esse exemplo aqui específico da 20, porque faz parte do universo da maioria de vocês, e vocês conseguem visualizar o chamamento das demais, né? Por favor, Aline. Aqui eu fiz um resumo para vocês, para que vocês possam ter uma visão geral dessa situação. Então, eu tenho aqui essa visão que eu já dei uma medida para vocês, e que... Eu tenho essa NR1, né? Que ela vai trazer os termos que eu vou usar nas outras, no cumprimento das outras normas, as diretrizes e os requisitos que devem ser cumpridos, as responsabilidades que eu tenho que atender e as medidas de prevenção, como que vai ser o gerenciamento. Exemplo disso, termos e definições. Fiquem atentos que as normas agora, as que já foram revistas e atualizadas, e as demais a gente deve fazer essa atualização até o final do ano que vem, mas a grande maioria já está revisada e atualizada, elas não trazem mais o termo de empresa, na maioria das vezes também ela não traz aí a definição de empregador, ela se refere à organização. Por quê? Isso é uma forma de uniformizar todos os conceitos de todas as legislações, né? Então, quando vocês ouvirem falar de organização, vocês vão pensar na empresa, tá? Então, outro ponto aí também que eu chamo dessas definições é que fiquem atentos quando estiverem vendo o conteúdo de uma outra norma e ela faz menção a trabalhador e faz menção a empregado, tá? O porquê disso? Quando eu estou falando empregado, eu estou falando aquele que é funcionário da empresa, tá? Aquele que é regido, contratado, regido pela CLT. Mas eu tenho também, dentro da minha instalação, eu tenho os trabalhadores que estão ali praticando alguma atividade ou outra e que não necessariamente são meus empregados, tá? Então, eu tenho ali um terceiro que está trabalhando, eu tenho um estagiário, eu tenho ali uma série de pessoas que estão sujeitos ao risco da minha atividade. Neste momento, tá? Eu tenho responsabilidades não só com o meu empregado, como também com aqueles que estão contratados ali dentro e exercendo alguma atividade sujeitos ao mesmo risco. Então, as normas agora, né, têm um caráter aí bem claro, embora já houvesse isso antes, pela responsabilização solidária, mas as normas agora trazem muito claro a questão de contratantes e contratadas, as responsabilidades. Então, é muito importante, quando vocês estiverem vendo numa norma um determinado assunto que é relacionado à sua atividade, ir lá na NR1 e ver também esse conceito, tá? Medidas de prevenção. Nas normas, tem o detalhamento que é destinado àquele risco, mas a hora de fazer essa gestão, de estar mensurando esse risco, de estar estabelecendo parâmetros de controle, vocês vão ter que ir na NR1 e ver como devem ser feitas essas medidas de prevenção e controladas. Pode passar, Aline. Aqui eu trouxe um único item
que reforça essa orientação que eu estou passando para vocês, de estarem atentos ao conteúdo das normas, tá? Nós temos aqui na NR1 um item que é bem pequeno, olha só, pouco mais de uma linha, né? E que às vezes pode passar despercebido, porque por ser tão pequeno e de repente parecer tão simples, mas olha a complexidade desse item. Ele fala assim: a organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar o desempenho de segurança e saúde no trabalho. Gente, isso é tão amplo, por quê? Melhorar o desempenho de segurança e saúde no trabalho é estabelecer um controle geral para garantir que eu tenho um acompanhamento de melhoria contínua, tá? Que eu adoto medidas necessárias. Olha, todas as medidas para obter uma melhora no desempenho de SST. Então, aí eu relacionei alguns exemplos para vocês. Eu tenho que ter uma identificação correta dos riscos que o meu ambiente de trabalho e a minha atividade oferece, e, ao mesmo tempo, eu tenho, conhecendo esses riscos, eu tenho que ter controle sobre eles, tá? Aí vem aquela questão, a NR20, que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho, dentro do meu armazém, produtos estocados, ou para uso pessoal no almoxerifado, ou para comercialização, ou para armazenamento. Eu tenho um produto ali armazenado que é inflamável, né? Ou que é combustível. Então, eu tenho uma gama muito grande de produtos que pode oferecer o risco para o meu trabalhador, ou para quem esteja desenvolvendo uma atividade lá dentro. Eu conheço todos os riscos. E como é que eu vou conhecer esse risco? A primeira coisa é saber o que é inflamável, o que é combustível, tá? Como que vocês vão saber disso? Vocês vão saber através da FISPIC, né? Que o fornecedor desse produto, ele é obrigado a fornecer para a empresa, informando como ele deve ser armazenado, se ele tiver um vazamento, como deve ser o contato com esse produto, quais os equipamentos de segurança que devem ser usados, quais as medidas coletivas que tem que ter no setor, e assim por diante. Então, eu usei esse exemplo da 20 para vocês conseguirem ter uma visão de como que esse item faz o chamamento. Assim, ele faz de todos os outros, ele faz do ruído que as máquinas produzem ali, movimentando mercadoria, ou que a atividade tem um equipamento que produz ruído. Tá, eu identifiquei, eu olhei o valor, eu vou lá na NR9, eu faço a avaliação dele, identifico que ele oferece risco ou não é ainda a faixa necessária para ser controlado, eu tenho que estar monitorando isso. De tempos em tempos, eu tenho que estar vendo se eles estão aumentando ou diminuindo, e eu estabeleço medidas de prevenção para essa situação. Então, eu tenho que ir fazer acompanhamento com os meus empregados para ver como que está sendo a influência daquele risco na saúde dele. Então, esse acompanhamento vai ser lá na NR7. De tempos em tempos, eu tenho que estabelecer como que vai ser esse acompanhamento e controle. Então, eu tenho que ter periodicidade estabelecida, né? De quanto em quanto tempo, cada risco em particular tem que ser monitorado. Então, eu tenho que conhecer as questões específicas de cada um. Quem vai ser responsável por isso? Tá? Ter esse controle total de que eu estou acompanhando o meu resultado. Tá? Então, estabelecer essas ações, estabelecer o responsável e cumpri-las, gente, isso é fundamental. Então, vocês estão vendo que isso aí é o sistema de melhoria contínua,
né? É eu ter uma condição que está controlada, eu minimizei ao máximo e eu estou acompanhando que ela foi cada vez mais reduzida ou que eu não perdi o controle dela. Então, tudo isso está nesse item simplesinho ali. Então, ficarem atentos ao conteúdo e ao que representa cada item da norma, isso é importantíssimo, sempre foi e agora é mais ainda. Pode passar, Aline. Desculpa, pessoal, é que eu estou com a alergia atacada e a garganta fica meio seca aqui. Então, eu fiz aí para que vocês possam ter uma ideia, né, geral do que eu estou falando, algumas dicas para que as empresas possam se preparar para esse cenário novo que eu estou batendo tanto aí, insistindo tanto, que mudou, né? Que a posição a partir de agora tem que ser outra. Eu acho que é importante vocês ficarem atentos, porque lembra que eu falei em produzir prova, em fiscalização com base em evidência? A partir do momento que você produz e elabora esses documentos, você está impactando diretamente no futuro da empresa. Como que isso acontece? Se eu faço um documento que não retrata a minha realidade, ou porque está minimizando o risco que deve ser considerado, ou porque está deixando de considerar um risco que era importante. Nesse momento, eu estou fazendo com que os documentos que eu produzo vai me prejudicar, ao invés de demonstrar que eu estou atendendo a minha responsabilidade estabelecida pelo cumprimento do controle dos riscos. Então, nesse momento, é importantíssimo ficar atento à qualidade desses documentos, se eles retratam realmente a minha situação, ou se a minha situação tem que ser melhorada e esses documentos também, consequentemente, melhorados. Então, assim, está relacionado diretamente a retratar no documento a responsabilidade e o controle dos riscos existentes, tá? Pode passar. Olha, aí eu destaco um ponto que é importante. O que eu tenho? Cada mudança de norma, e aí vocês têm que ficar muito atentos, porque esse processo sempre foi muito dinâmico e agora está sendo mais ainda, né? Ele está sempre acontecendo, é preciso ficar ligado a todas as mudanças. Saiu uma norma regulamentadora nova, saiu uma atualização, fiquem atentos, porque não existe mais aquela visão no passado de que eu não vou preocupar com essa norma, porque ela não se aplica à minha atividade. Isso não pode ser feito mais, tá? Porque eu tenho que olhar no detalhe todo o conteúdo para aí sim chegar a essa conclusão. Porque em algum momento da minha operação, em alguma etapa, eu posso estar linkado com aquela atualização ou com uma responsabilidade estabelecida num caso específico daquela norma que às vezes eu nem percebi. Ou ainda que seja uma responsabilidade nova, porque as normas estão sendo atualizadas e alteradas, sendo trazidas para uma situação real, porque as normas anteriores, atual, porque as normas anteriores, nós tínhamos muitas normas que não eram revistas há 40 anos, há 30 anos,
Então, a realidade hoje está diferente, o mercado está diferente, as condições de trabalho estão diferentes, né? E, então, assim, tudo isso está sendo revisto nas atualizações da norma. Então, não fiquem estáticos ao conhecimento de risco que vocês tinham até então. É preciso ter agora, a partir do momento, olhar todos os dispositivos legais que estão em vigor e acompanhar todos os futuros para ver essa mudança, essa alteração teve influência no meu processo de trabalho, teve influência na minha atividade, os procedimentos internos que eu adotei, os procedimentos operacionais, a gestão que eu faço está coberta por essa exigência ou eu tenho que ser complementada? Ou tem que ser acrescentada uma nova responsabilidade, um novo controle, tá? Esses documentos, eles interagem com o PGR, tá? Eles estão dentro do PGR? Opa, estão. Então, eu tenho que ir lá no meu PGR e fazer a adequação do PGR a esses novos acontecimentos. Por quê? Porque ele tem que estar sempre atualizado. O PGR, ele tem que ser atualizado constantemente de acordo com a situação do momento da empresa. Então, as responsabilidades, surgiu responsabilidade nova para a empresa ou para os profissionais envolvidos. Então, tudo isso é muito importante vocês terem essa visão a partir de agora, porque isso impacta diretamente no futuro da sua empresa ou da empresa que você trabalha e é responsável por ela. Pode passar, Aline. Eu trouxe aí um exemplo prático disso que eu estou falando. A CIPA, né, que é a NR5, ela foi atualizada há pouco tempo. Então, assim, às vezes, as pessoas podem achar, ela foi atualizada há pouco tempo, eu olhei e estou em dia com ela. Só que, olha bem, em setembro, nós tivemos uma lei, tá? E aí, não foi alteração de INR, foi uma exigência estabelecida por lei. Então, quer dizer, eu tenho que cumprir, tá? Independente de estar na norma, regulamentadora ou não, eu tenho que cumprir, porque é lei. Aí, o que acontece? Olha como que veio de uma lei, uma mudança que muda totalmente a posição da CIPA dentro da sua empresa. Antes, a CIPA era Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Que é a sigla. Agora, ela passou a ser, além da prevenção de acidentes, a prevenção de assédios, tá? Então, ela vai continuar com esse nome CIPA, só CIPA, mas, nesse momento, além das obrigações de ter controle interno dos acidentes, tem também que ter controle da prevenção de assédio, tá? Isso veio de uma lei, tá? Então, por isso que eu falo para vocês ficarem atentos com as normas que não são específicas daquele órgão, mas que saem outras normas de outros ministérios, de outros órgãos que afetam diretamente essa visão, essa situação. Então, essa visão geral de vocês é muito importante. E aí, vamos falar um pouquinho dessa responsabilidade. O que essa lei estabeleceu? Que esse assédio aí, ele quer dizer o quê? Eu estou combatendo assédio, mas esse assédio quer dizer todas as formas de violência no âmbito do trabalho, dentro da empresa, e a promoção de um ambiente laboral sadio e seguro, agora não só para a atividade, mas também para esse comportamento que envolve o assédio como um todo, né? Então, agora, a empresa tem que incluir
naqueles procedimentos internos que eu citei como exemplo, no slide anterior, ela tem que estabelecer, inclusive, regras internas de como que ela vai estabelecer esse controle, tá? Essa prevenção de que não haja assédio, nem sexual, nem de outras formas de violência, tá? Isso interno da empresa, tá? E aí ela tem que divulgar para os empregados essa situação de exigência e de inclusão nova nas regras, tá? Eu tenho que criar procedimentos de como eu vou tratar quando chegar uma denúncia de casos relacionados a esse assunto. Então, eu tenho que estabelecer como será penalizado, eu tenho que estabelecer o tratamento que vai ser dado para quem denunciou, eu tenho que verificar também o tratamento que eu vou dar para o denunciado e todos os procedimentos jurídicos cabíveis, né? Por quê? Porque eu não posso conflitar com eles. As minhas regras internas não podem conflitar com os procedimentos jurídicos como um todo, né? Seja na área penal e assim por diante. Então, o que eu vou ter? Eu tenho que ter essa visão, tá? De que eu estabeleci, através da CIPA, também essa responsabilidade de controle, tá? Pode passar. Doutora Bernadette, Oi. uma pergunta que chega aqui, o Vitor. Marcelo, eu queria pedir para a gente fazer o seguinte, a gente concentrar todas as perguntas no final, porque Perfeito. às vezes a pergunta tem a ver com o que eu vou falar no próximo slide. E Perfeito. aí, senão aí a gente vai, às vezes, foge do conteúdo, e depois pode surgir dúvidas de todo ele. Então, assim, eu acho que se eu fizer a apresentação toda, eu já contei aqui com o tempo para ter bastante tempo para as perguntas, e aí depois a gente responde todas elas, pode ser? Pode ser, perfeito, doutora. E aí, pessoal, para vocês não irem esquecendo, né? Já vão mandando aí as perguntas para o Marcelo, à medida que eu vou estar falando, que aí depois ele junta em cada assunto as dúvidas e a gente abrange todas. Pode ser, Marcelo? Perfeitamente. Tranquilo. Então, aí, um detalhe, dentro das medidas que essa CIPA vai ter que adotar. Olha só, eu tenho que estabelecer as regras, não foi? E aí, eu vou ter que definir as atividades que vão ser estabelecidas para combater esse assédio, seja sexual, seja qualquer forma de violência. No mínimo, uma vez ao ano, eu tenho que estar ministrando uma capacitação relacionada a esse assunto, tá? Essa capacitação não é aquela tradicional da CIPA, essa é uma capacitação específica a esse tema. Então, nesse trabalho, nessa capacitação, eu vou concentrar todo o foco de conscientizar, de informar, de estar tornando acessível para todos o que nós temos internamente relacionado a esse assunto, tá? E aí, gente, um ponto importante, olha só, ele tem que constar orientação e sensibilização dos empregados e das empregadas de todos os níveis hierárquicos da empresa. Então, não é só para aquele pessoal da operação, é para todos os níveis hierárquicos, tá? Então, fiquem atentos a isso. Essa lei, o prazo de entrada em vigor dela vai ser março do ano que vem. O que nós fizemos? Como a lei trazia uma responsabilidade que na NR5 atual não tinha,
Na última CTPP da semana passada, nós fizemos uma atualização do texto da NR5 para conter essas exigências. Então, ela deve ser publicada até o final do ano, e ela vai até o final desse mês de dezembro, e ela vai entrar em vigor em março, junto com a entrada em vigor da lei. Então, quer dizer, em março, vocês já têm obrigações novas na CIPA para atender o que está disposto na lei, tá? Então, fiquem atentos a essa publicação, que vai ser importante, porque traz o que for relacionado ao que a lei trouxe, que eu passei para vocês. Pode passar, Lívia. E aí, eu trouxe dentro dessa correlação um outro exemplo importante. São os chamados produtos perigosos, né, Marcelo? Que são tão conhecidos do atacadista e distribuidor. Aí, pessoal, eu tenho visto aí ao longo dos meus mais de 20 anos junto aos atacadistas aí na logística de produto perigoso, que o pessoal tem uma dificuldade de imaginar que eu tenho obrigações e responsabilidades no transporte de produto perigoso também quando eu estou armazenando, também quando eu comercializo aquele produto, né? Então, como as fiscalizações são mais impactantes, porque elas afetam diretamente ao nível de serviço das empresas, e ela está relacionada a outro ministério e controlado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, regulado pelo Regulamento de Transporte de Produto Perigoso, as pessoas, às vezes, se limitam a imaginar que atender a exigência de produto perigoso está relacionado só à NTT, só ao Regulamento de Transporte. E não é. E tudo que eu falei para vocês lá dentro da NR20, que é relacionado a inflamáveis, ele é classificado aqui na lista de produtos classificados para o transporte como produto perigoso, como produto perigoso. Então, o produto inflamável abrangido pela NR20, as responsabilidades que eu tenho lá dentro para armazenagem, manuseio, movimentação, eu tenho aqui dentro. Lá não está o transporte está aqui. Mas o transporte está oferecendo risco para o meu trabalhador. Então, isso está interligado. Então, quando vocês forem atender a exigência de produto perigoso, transporte de produto perigoso, lembra que ele é só uma ponta da logística, tá? Para que eu realize o transporte, eu fiz recebimento, eu fiz armazenamento, eu fiz expedição, e assim, todos os elos da logística estão associados. Então, eu tenho que ver todas as responsabilidades estabelecidas, né? Então, nós tivemos agora, olha aí, a importância de estar atento às atualizações que eu falei para vocês. Dia 3 de novembro, foi publicada uma atualização do Regulamento de Transporte Terrestre de Produto Perigoso. Gente, muita coisa mudou, tá? Então, é importante vocês irem nos procedimentos que já são adotados e atualizar, tá? Eu trouxe aqui só alguns exemplos para que vocês possam terem uma noção dessa mudança. Então, eu tenho números ONUs que foram retirados da lista de produtos classificados como perigosos. Eu tenho a declaração de expedidor que deixou de ser obrigatória, mas então, Bernadette, eu não preciso mais pôr declaração nenhuma. Opa, não é assim, porque alguns produtos, eles têm declarações específicas para eles, e essas declarações continuam. Igual, por exemplo, eu tenho produto perigoso que tem provisão especial,
que fala que ele tem o risco sob controle. Exemplo disso, eu tenho um álcool, por exemplo, que tenha um ponto de fulgor maior, então, que não é maior do que 60. Então, ele não está classificado como inflamável. E o que está na NR20, que é inflamável, é o que é classificado aqui como perigoso. Mas, no entanto, o combustível da 20, ele também oferece risco, e ele tem que ter controle lá na 20, mas aqui também. Porque nessas declarações específicas, eu tenho alguns produtos cuja concentração não os coloca na classe de perigosos, não os coloca como inflamáveis. Mas eu tenho que comprovar com uma declaração na carga desse produto que eu tenho consciência que ele não é inflamável, mas que eu tenho o controle dele como combustível, tá? Então, por aí dá para vocês ficarem atentos que a falta da exigência do expedidor não quer dizer que não tenha nenhuma. Outros pontos, nome apropriado para embarque de produtos que vocês trabalham, também teve alteração. Sinalização, classificação de produto, rótulo de risco, também mudou. A composição do kit, teve item que foi retirado. Então, assim, o kit de emergência de vocês pode ter sido alterado. Então, assim, ficar atento a todas essas exigências, porque, gente, Bernadette, mas aí o que eu estou falando? Estou falando de transporte. Estou falando de transporte, mas reforçando. Esse transporte está expondo o meu trabalhador ao risco e eu tenho também outros elos nessa cadeia logística, tá? Então, fiquem atentos. Além de, com isso, eu estar atendendo também as exigências da NTT, do outro ministério. Pode passar, Aline. Aí, eu trouxe aqui em particular, para vocês ficarem atentos, um ponto que reforça essa minha colocação para vocês. No artigo 21, ele remete, tá, às normas de segurança e saúde no trabalho, quando ele fala assim, olha, as operações de carregamento, descarregamento e transbordo de produtos perigosos devem ser realizadas atendendo-se às normas e instruções de segurança e saúde do trabalho estabelecidas pelos órgãos competentes. Quem estabeleceu? Ministério do Trabalho e Previdência. Onde estabeleceu? Nas normas regulamentadoras. Então, vocês viram? Isso é uma prova de que está tudo atrelado. Então, quando vocês forem cobrados de responsabilidade nos outros elos da cadeia, falando que está descumprindo lá, está descumprindo aqui também, tá? Então, está passível de multa e de responsabilidades no Ministério do Trabalho e também junto à NTT, tá? Então, ali eu fiz uma síntese aí da NR20, que é o que eu já falei para vocês, mas ela traz aí basicamente a gestão dos riscos, né? E ela considera como mínimo. Se você quiser estipular maior controle, maior gestão do que esteja previsto na NR20, é o ideal também. Pode passar, Aline. Outro ponto. A NR1, ela traz o seguinte: análise de acidente, doença do trabalho, você tem que realizar, tá? Você tem que controlar e você vai ter que estar tendo evidência de que você está monitorando para que essas doenças não aconteçam, para que esses acidentes não aconteçam, tá? Então, eu tenho que considerar todas as situações relacionadas àquele acidente, eu tenho que fazer investigação,
eu tenho que provar que o acidente aconteceu, mas que eu tinha medidas de prevenção adotadas para isso, e se elas falharam, eu tenho que evidenciar que eu melhorei essa medida de prevenção, que eu atualizei esse procedimento e que ela não vai oferecer mais risco também para esse tipo de acidente. Gente, não basta chegar e falar, né? Várias vezes que eu fui implantar NR20, eu chego e penso, qual é o controle que me mostra, né, o controle de acidentes que vocês têm? Aí o pessoal fala assim, não, eu não tenho acidente aqui. Não basta isso. Você tem que ter prova de que você não tem acidente lá. Então, que você tem procedimentos para prevenir, que você tem relatórios, que você tem controles de que eles não estão acontecendo. Lembra, gente, o próprio subsecretário de Fiscalização do Trabalho, ele fala, a fiscalização agora é feita em evidência, 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 evidência. Além dos sistemas de compliance que as empresas estão atendendo de uma forma geral, a evidência aqui é fundamental para que a empresa atenda os requisitos de compliance, né? Pode passar. Uma outra correlação importante, e-social, né? Na maioria das vezes, o pessoal não consegue imaginar que uma coisa está atrelada à outra, tá? E aí eu trouxe para vocês os eventos de segurança e saúde no trabalho que foram incorporados ao e-social e que são de informação específica, é obrigatório, quer dizer, e específica para as atividades da empresa. O que eu tenho que informar agora? São 3 eventos. Eu tenho que comprovar que eu não tenho risco nocivo na minha atividade, que prejudica a saúde do trabalhador, que eu tenho monitoramento desses riscos, que eu tenho monitoramento da saúde dos meus empregados, que eles não foram prejudicados por esse risco. Não basta eu falar que não tenho risco, eu tenho que comprovar que eles não refletiram na saúde do meu trabalhador. Outro ponto, eu tenho que comunicar os acidentes do trabalho, tá? A CAT. CAT é CAT. Gente, a CAT, às vezes o pessoal vai lá e emite uma CAT, mas não pensa na responsabilidade jurídica que tudo isso, que essa CAT está abrangendo, tá? Então, eu tenho ali, olha, vou dar um exemplo, que eu gosto de dar um exemplo simples, que o pessoal consegue visualizar. Eu tenho ali uma CAT que foi provocada por um acidente numa determinada atividade. Aí, nesse momento, quando a fiscalização recebe essa informação desse acidente, o governo vai olhar o seguinte, olha, esse trabalhador que foi acidentado, ele ele exerce uma atividade que é insalubre, e ele não poderia estar tendo jornada de hora extra, e aí ele vai lá e verifica que ele estava tendo hora extra. Aí ele pega e vai e olha no evento de agentes nocivos. Espera aí, a empresa não informou que essa atividade oferecia riscos, né? Ela foi lá, pagou adicional de insalubridade e ela não informa esse risco, tá? Gente, isso é muito comum acontecer, porque as empresas não integram os documentos, elas não olham se uma coisa está atendendo a outra. Isso é importantíssimo, né? E aí, nesse momento, gente, com uma simples CAT,
os órgãos envolvidos vão ter toda uma visão da situação da empresa. Então, para vocês terem uma ideia, a partir da entrada em vigor da NR1, dos eventos de SST, o governo criou, tá? Eu gosto de dar como exemplo, que fica mais fácil para vocês entenderem. Uma malha fina do tipo da que nós temos para o imposto de renda, que todo mundo sabe que funciona super bem, né? E que todo mundo fica atento para não cair nas garras do leão, não é? Aqui é a mesma coisa, vocês têm que ter essa preocupação, porque eu tenho uma informação que, nesse momento, daqui do evento de SST, de uma CAT, essa informação vai demonstrar que houve divergência também nos outros eventos e vai comunicar para o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, por sua vez, vai lá olhar o seu PGR e vai ver que o seu PGR está falho, tá? Então, nesse momento, ele vai ter ali todas as informações. Então, essa troca de informações está havendo com Ministério do Trabalho e Previdência, INSS, Receita Federal, e o governo tem hoje condição de realizar a fiscalização à distância. Então, lá de Brasília, ele detecta uma divergência em alguma dessas informações e ele localiza a empresa em qualquer lugar do país que ela esteja, tá? Hoje, se você quiser consultar uma empresa em determinado ramo, em determinada cidade, em determinada atividade, e até mesmo um setor dentro dessa empresa, você consegue. O governo consegue chegar lá e tirar um raio-x total da situação. Então, essa interligação é importantíssima, tá? Pode passar, Aline. E aí eu trouxe um ponto que costuma causar muita confusão às vezes, né? E dificuldade no entendimento. O que nós temos ali? É importante vocês entenderem que o PGR ele não substitui a exigência do LTCAT, tá? O que eu tenho? Eu tenho legislações distintas, porque o PGR veio de uma exigência de uma norma regulamentadora que é ligada ao Ministério do Trabalho. O LTCAT ele veio de uma exigência da Previdência para caracterização de aposentadoria especial e é outra exigência legal. Então, eu tenho duas exigências legais, que aí, nesse ponto, eu tenho o LTCAT, se eu tenho LTCAT, eu tenho que ter o PPP também. E aí, nesse momento, eu tenho duas legislações distintas. Um documento não substitui o outro, mas eles têm que conversarem, por causa de tudo que eu já expus, porque são etapas, né? De tudo que a gente já falou, vocês agora percebem que são situações diferentes, que uma está interligada com a outra, não pode divergir, mas são documentos que vocês têm que ter distintos. Eu tenho ouvido muito, agora o LTCAT, por causa do E-Social, é obrigatório. Gente, o LTCAT sempre existiu, a obrigação dele sempre existiu. O que nós temos agora é que informar os eventos de SST que estão no LTCAT, né? Então, essa visão aí também de que o LTCAT é novo, não é. A empresa sempre teve essa responsabilidade. E se não tinha, ela estava irregular. Pode passar, Aline. Uma outra informação, né? O que eu gostaria de trazer para vocês, uma dica muito importante. PGR, tá? Programa de Gerenciamento de Risco. Se vocês não receberam ainda, com certeza vão receber, que é
informação por e-mail, por WhatsApp, spam e tudo quanto há, oferecendo o PGR para a empresa. Eu faço PGR, eu vendo PGR. Pessoal, fiquem muito atentos a esses PGRs. Não preocupem só com o custo desse PGR, que às vezes tem aí o pessoal vendendo um PGR baratíssimo. Opa, peraí, eu atendo a lei e é barato. Pessoal, isso é um programa de gerenciamento que está dentro de uma gestão maior. Então, esse documento ele é multidisciplinar, né? Ele precisa do envolvimento de todas as áreas da empresa, porque vocês viram, a gente pegou vários pontos que estão contidos no PGR e que não é uma pessoa aí que venda, às vezes, um PGR padronizado que atenda a situação de vocês. Pode até atender, tá? Mas fiquem atentos em verificar se realmente atende. Porque esse documento é super importante para vocês, porque vocês vão ter que guardar durante 20 anos. Vocês vão ter que comprovar que a doença que o trabalhador adquiriu não foi dentro das suas instalações, no período que ele trabalhava para você, porque você cumpriu suas responsabilidades, você identificou, monitorou e controlou, tá? Então, é importante, porque o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de responsabilidade sobre a vida desses empregados, tá? Então, eu estou passível não só de processo trabalhista, mas também civil, penal e assim por diante. Então, não é um programa simplesmente, ele não é um programa, ele tem um nome de programa, mas ele é uma ferramenta de um gerenciamento macro, um gerenciamento maior de todas as atividades e riscos que eu produzo. Pode passar, Marina. Eu trouxe aqui um outro exemplo dessa importância, tá? Ô Marcelo, o pessoal está saindo aí, que tem outros compromissos, mas eu gostaria de falar para as pessoas que ainda estão aí, né? E depois, por favor, Marcelo, você sabe quem já saiu, transmita também a eles que nós vamos, né? A Prevenir vai estar emitindo para vocês um certificado de participação nessa webinar. Então, vocês têm aí no rodapé da minha apresentação o nosso Instagram, Consultoria Prevenir. Então, vocês podem mandar mensagens para lá com a informação, os dados de vocês, que nós vamos estar emitindo o certificado de participação para vocês, tá? Eu trouxe aqui um outro exemplo muito importante, que é com relação a uma outra resolução, uma outra exigência que foi publicada em outubro. Vocês estão vendo, gente? Todo mês está saindo uma coisa, saiu setembro, saiu outubro, saiu novembro, então é importantíssimo estar aí atualizado. Essa resolução, ela estabelece procedimentos que devem ser adotados para os médicos que atendem o trabalhador interno ou externo, então, independente do local onde ele atua, tá? E aí, é importante, eu trouxe ali um destaque nesse inciso 1 do artigo 3º, que ele fala que esse médico, ele deve conhecer todo o processo produtivo e o ambiente de trabalho da empresa. Então, fiquem atentos a como está sendo realizado o seu atendimento do médico do trabalho ou médico que realiza os seus exames admissionais, demissionais, periódicos. Ele conhece realmente, tá? Ele sabe, para a sua situação, qual é o risco específico? Isso é importante, porque
ele vai definir toda a minha história no procedimento dele. Então, se for um médico externo que está lá sem conhecer, só para cumprir a obrigação, a empresa não pode ter essa visão, tá? Então, tem que ser alguém que tenha esse domínio, que tenha esse conhecimento, né, do ambiente para que a empresa possa estar resguardada. Pode passar. Então, eu trouxe ali para vocês, esse artigo 10, que é importantíssimo, tá, para vocês virem, que ele traz a utilização para estabelecer o nexo, né, para quando você for contestar uma perícia da Previdência, que você pode usar o GRO, que você pode usar o PGR, que você pode usar a análise ergonômica do posto de trabalho, as fichas de produto químico, que é aquela FISP que eu falei lá atrás, tá? Tudo isso para comprovar que não há nexo, que você tinha controle e administrava todo esse risco. Então, que a causa dessa doença não foi causada pela sua atividade. Mas quando que isso vai te dar essa garantia? Se ele for real, se ele for bem feito, se ele retratar realmente a realidade. E olha aí, gente, esse parágrafo único, ele fala o seguinte, que o médico ele vai entregar esse relatório para o trabalhador. Então, olha só, é informação interna das descrições das condições que originaram o acidente do trabalho ou a doença ocupacional. Então, vocês já estão dando a prova ali, se ele for mal feito, se ele não estiver condizente com a realidade, vocês já vão dar ali a prova de que a causa foi de vocês, entregando para o trabalhador. Não dá nem direito à defesa, gente. Pode passar. Então, aí o ponto que eu já passei para vocês, que é ficar atento a essa qualidade técnica, né, na elaboração dos documentos, inclusive o PGR, não ter mais aquela ideia do PPRA, né, e ficar preocupado com validade. Vocês viram que ele é um processo contínuo. Todo dia, se houver uma necessidade, ele tem que ser atualizado, e que ele faz parte, mais uma vez eu vou reforçar, do gerenciamento de risco como um todo. Pode passar. Outro ponto aí que eu também gostaria de mostrar para vocês. O que nós temos, tá? Além desses pontos que eu já abordei para vocês, de que eu estou lidando com a vida das pessoas, então a minha responsabilidade é a gestão, e eu tenho que informar que eu faço essa gestão. Então, ficar atento também, quando eu falei para vocês que a NR1 abarca todas as outras NRs, o que eu estou falando? Eu estou falando que tudo que é exigência legal, que se aplica à minha atividade e que se aplica ao meu processo de trabalho, eu tenho que cumprir também. Então, como eu falei para vocês que agora tem fiscalização à distância também, o perfil da fiscalização mudou também nesse sentido. Além de ter a fiscalização à distância, a fiscalização tradicional presencial continua. Só que, nesse momento, ele vai vir e te exigir o PGR. Nesse momento, ele vai fiscalizar o cumprimento de todas as normas, tá? Então, não vai ser um ponto, uma situação específica, uma questão pontual de uma denúncia, como na maioria das vezes acontecia nas fiscalizações. Ele vinha para fiscalizar uma determinada NR.
Agora não, ele virá para fiscalizar todas as NRs. Então, olha só, tá? Falar que a NR1 agora exige o gerenciamento de riscos ocupacionais na sua atividade ou no ambiente de trabalho, quer dizer, eu tenho que comprovar que eu cumpro todas as normas regulamentadoras. Então, isso é uma mudança muito radical, tá? E, principalmente, ficar atentos que o pessoal está tendo uma ideia equivocada de que se eu tinha o PPRA, eu simplesmente transfiro as informações para dentro do PGR e eu estou atendendo à exigência do PGR. Gente, além de todos esses motivos que eu já falei antes, fiquem atentos para a questão seguinte: o PPRA, ele foi válido até 2 de janeiro. A partir de 3 de janeiro, ele não é mais, ele deixou de existir e passou a ser exigido o PGR, né? Só que um detalhe importantíssimo: o PPRA, ele abrangia os riscos químicos, físicos e biológicos. E, a partir de agora, o PGR, ele incluiu também os riscos ergonômicos e os riscos de acidente do trabalho. Então, é um documento totalmente diferente, além da exigência de mensuração desses riscos que estão lá na NR1, quando ele te pede um inventário, né? Então, é uma situação totalmente diferente. PPRA não tem nada a ver com o PGR. Eu sei, Marcelo, que muita gente aí deve estar, às vezes, até assustado, né? E aí, imaginando como que isso se atende à situação dele. Se vocês quiserem, né? Manda um direct para a gente pode marcar uma videoconferência sem custo aí, através da Prevenir. Entra e manda um direct lá no Consultoria Prevenir, para poder ter uma avaliação aí da situação específica de vocês, para a gente poder estar orientando vocês aí com mais dicas específicas da situação de cada empresa. Tem perguntas, Marcelo? Perfeito. Doutora Bernadette, veio uma pergunta aqui. Quando a senhora falava sobre a questão da CIPA, uma pessoa perguntou, ela perguntou o seguinte: se a empresa, as empresas vão ter que ter um canal de denúncia? Tem como você abrir todas aí? Se o pessoal pudesse abrir todas as câmeras aí para a gente... Todas as câmeras abertas, a gente consegue ficar mais próximo, mesmo estando distantes, né? Perfeitamente, pessoal. Na verdade, é o seguinte, eu não sei se poderíamos chamar, né, Marcelo, de canal de denúncia, né? Porque lá nas exigências, você viu que ele tem que ter o controle e estabelecer procedimentos internos. Então, assim, se a forma de estabelecer essas denúncias, a empresa acha que seja adequado esse canal, pode ser sim, né? Aí, cada empresa vai ver, no caso específico dela, como estabelecer um procedimento de chegar as denúncias até os responsáveis pela investigação e apuração dos casos, né? Pode ter um canal de denúncia, mas lembrando sempre que isso é interno, gente. É um relato interno, procedimento interno e controle interno. Perfeitamente. Pessoal, vocês querem mais alguém que fazer alguma pergunta, utilizar o microfone, fica à vontade. Eu acho que tem mais algumas no chat aí, que eu vi algumas chegando aí, enquanto eu falava e depois,
você conseguiu ver também, Aline? Ajuda a gente aí, que eu acho que tem algumas aí, você ajuda também, né, Marcela? Perfeitamente. Eu estou vendo meu colega aqui de Santa Catarina, José Roberto, lá da ADAC. Você prefere utilizar o microfone, Zé, e fazer a tua pergunta, por favor? Vou tentar, Marcelo. Fica à vontade. Nós tivemos recentemente em São Paulo, na reunião da ABAD aqui em Santa Catarina também, a preocupação do mundo empresarial com a legislação, né? Eu falo ali no caso que eu vivi, em que nós estamos criando mecanismo, legislação, que, na minha avaliação, é impossível uma empresa cumprir. Se for alguém, um técnico ou alguém do governo, né, fiscalizar, ele vai achar alguma coisa. A ponto, nós recebemos aqui comunicados de associados dizendo o seguinte, eu estou falando agora de vigilância sanitária, né? Num município pode, no outro não pode. Ou num estado, a vigilância sanitária interpreta de um jeito, no outro estado... Então, vocês olham a loucura que é uma empresa se salvaguardar, né? Porque, em grande medida, as empresas elas querem estar dentro da lei e, obviamente, usam o bom senso. Eu não posso imaginar que nenhuma empresa não se preocupe com o funcionário ter algum acidente, né? Em algum problema relacionado à falta de proteção, coisas do gênero, tal. Mas, por outro lado, sabendo como eu tive a informação de que quando se montou a NR, essa que causou grande impacto, né? Acho que foi a 20, eu cito ali o caso da VEG, os caras tinham um baixíssimo índice de acidentes de trabalho. Inclusive, era parte, isso demonstra a preocupação da empresa, era parte do projeto, do programa de participação de resultados. Aquilo tinha que baixar todo ano. Numa outra empresa que eu trabalhei também, era a preocupação do presidente. Então, ele estimulava que os acidentes, né, que os problemas fossem eliminados de tal modo, né, que as pessoas fossem remuneradas por isso. Assim como na questão tributária, a legislação, né, você citou aí vários casos, está saindo todo mês. Daqui a pouco nós vamos ter que ter um departamento, assim como já temos, né, advogados tributaristas, atentos ao que vai ser lançado. Por outro lado, não é nenhuma crítica, Bernadette, é uma constatação, porque eu vivi isso aí, né, e vivo ainda, né, nas reclamações dos associados. Existia um desejo muito grande, antes de fazer a reforma tributária, de fazer a reforma administrativa, que é desburocratizar a coisa, agir com bom senso, né? Eu imagino o que vocês têm que estudar, o que vocês têm que estar atualizado quando são chamados para auxiliar uma empresa, né, que está preocupada ou que foi autuada, né? Mesmo para vocês, especialistas, é uma loucura. Eu me arrisco a dizer que é uma loucura, né? Tomara a Deus que a gente siga nesse caminho de simplificar as coisas, porque, afinal das contas, quem paga é o consumidor, somos nós. Porque quando eu crio processos e custos, isso precisa ser pago, né? E a pergunta é, quem é que vai pagar isso? Aí o custo de vida no Brasil se torna alto, isso tudo está intimamente ligado, né? Então, obviamente que a legislação ela tem que existir, ela tem que penalizar quem não a cumpre, né? Mas, ao mesmo tempo, tentar simplificar, desburocratizar de tal modo que as coisas caminhem, né? Eu sei também, é uma conversa que a gente podia ir mais longe, passa pela educação, né? Eu sinto, né, como atuei em fábricas, a dificuldade que era você escrever uma norma, treinar esse operador, às vezes botar do lado do equipamento, né? E ele tinha dificuldade de entender, nós estamos falando de português, não estamos falando de ler um manual técnico do equipamento sofisticado, às vezes instruções muito simples, muito claras, mas não tinha
não tinha condições, por mais esforço que fizesse. Então, só queria deixar esse registro para vocês, que isso é uma luta, diria Marcelo, sem fim, tá? Sem fim, para toda a sociedade. Muito agradecido e parabéns pela apresentação. Obrigada, Zé Alberto. E é um prazer a DAC estar aqui conosco. Eu tenho muito respeito e carinho pela DAC. Eu já tive o prazer de estar aí presencialmente proferindo palestras sobre transporte de produtos perigosos para vocês há alguns anos atrás, né? Então, eu conheço o trabalho realizado lá e, para mim, é muito bom você estar aqui representando todo o time da DAC. Concordo plenamente com tudo que você falou, né? É a realidade, você está certo. E eu acho assim, o importante é vocês saberem que esses pontos de simplificação que você falou, de flexibilização, tudo isso era o tripé dessa reformulação das normas. O governo teve em cima disso, de atualizar, flexibilizar, desburocratizar, tá? E nós trabalhamos muito em cima disso. Quando chega aqui a notícia para vocês, né? Nós já trabalhamos muito lá atrás no grupo tripartite. Para você ter ideia, a elaboração dessas normas o Ministério do Trabalho é o único ministério que implantou o sistema tripartite, que é uma convenção da OIT que foi ratificada no Brasil. Então, é um sistema muito democrático, tá? Porque é representação dos empregadores, representação dos empregados e representação do governo. E é um consenso dessas 3 bancadas que produz o documento final. Agora, eu te falo, você pode imaginar o que a gente passa lá na nossa bancada, né? Porque a gente tem ali interesses totalmente divergentes. Imagina o que é chegar num consenso dessas 3 partes, né? Então, assim, a gente trabalha muito para trazer uma coisa mais real, menos impactante, tá? Porque é uma questão muito delicada. Então, é um processo muito desgastante, mas vocês podem ter certeza, chegou até vocês ruim, mas podia ter sido muito pior. A gente trabalhou muito, muito, muito para amenizar. Eu vou te dar um exemplo simples da NR20 que poderia ter dado um impacto muito grande aí. Nós tivemos lá, o governo faz uma questão aí de consulta pública, né? A partir da minuta dele. Quando ele soltou da norma da NR20, o que ele soltou? A NR20 iria abranger inflamáveis. E aí é uma visão nova, de acordo com o que está em vigor da ONU, de toda uma padronização internacional. Aí, uma determinada empresa, alguém foi lá na consulta pública e falou o seguinte: opa, peraí, a norma era de combustíveis inflamáveis, vocês só colocaram inflamáveis. E aí o governo falou: é mesmo, então vamos incluir os combustíveis. Gente, vocês não têm noção do que isso impactou. A visão que a pessoa tinha era aquela visão do combustível de veículo que eu falei para vocês. Só que a abordagem é uma abordagem moderna, é produto com ponto de fulgor de até 93. Gente, isso é uma faixa muito ampla, muito, muito ampla. Com isso, a gente colocou a grande maioria dos produtos de uso pessoal e uso doméstico, para vocês terem ideia. E aí foi o nosso trabalho foi muito difícil para provar que os atacadistas distribuidores e os fabricantes desses produtos trabalham com pequenas embalagens,
que o risco é muito menor e que ele tem ali uma embalagem que foi fechada pelo fabricante, que foi lacrada no fabricante, que ele não abre. O risco maior é na abertura, no manuseio. E isso estava de uma forma geral, porque o governo simplesmente incluiu o combustível e a mesma responsabilidade que tinha para um site industrial daqueles de maior risco, como o da Petrobras, estava abrangendo a gente, porque a gente tem estoque grande desses produtos armazenados. Então, estava colocando numa classe lá. Para eu convencer o pessoal de que não era, e isso estava ligado principalmente à CNC e à minha representação, porque é o nosso setor, né? O comércio, e atacadista e distribuidor, o comércio e varejo. Você tem ideia? Eu fui para campo fazer levantamento junto a atacadista de grande porte, de médio porte, de baixo volume, para levantar as quantidades, para poder mostrar para eles que a gente estava sendo enquadrado num risco que não cabia a gente. Eu fui para dentro de supermercado, com 2 pessoas que trabalhavam comigo, contar na prateleira quantos produtos inflamáveis tinha e quantos produtos combustíveis tinha, para poder mostrar que o risco ali era menor. Eu fui fazer levantamento em padaria para poder mostrar os cilindros de GLP que estavam lá dentro, que eram menores e tinham um risco menor. Você não tem noção. Eu trabalhei 3 anos para fazer isso. 3 anos. Graças a Deus, no final, e aí eu consegui, inclusive, que uma das reuniões do GTT da 20 fosse realizada aqui em Uberlândia, e aí eu programei visita em atacadistas de portes diferentes, para eles conhecerem na prática o que era o risco baixo que eu estava falando. E aí, assim, graças a Deus, eles me ouviram e nós conseguimos colocar na NR20, vocês vão ver lá que tem um anexo de isenções à tabela de classificação que vale para as demais. Então, nós conseguimos lá um tratamento diferenciado para nós, que aí reduz muito as exigências, tem que ter um treinamento bem mais simples, a quantidade armazenada, ela tem ali uma faixa muito grande para isenção, conseguimos isenção para pequenos comércios, sabe assim? Então, ela está muito boa. A NR20, agora ela está justa, tá? Mas, assim, às vezes, o pessoal do nosso setor não sabe, não consegue entender que ele está ali enquadrado no anexo, né? Então, é importantíssimo fazer o enquadramento correto para produzir esses documentos de forma correta, para poder, aí sim, tá atendendo a NR1. Mas a gente tem ali uma exceção muito boa para nós, que tem que ser aproveitado. Bom, obrigado aí. E torço para que a vida se torne menos complicada, Bernadette. Um abraço a todos aí. Obrigada. O Eduardo, doutora Bernadette, o Eduardo acrescenta que ele teve um caso lá de insalubridade por conta do cliente, né? Um atacado a armazenar desodorantes, risco de explosão, periculosidade, né? Ele contou. Outro caso também, uma perícia de insalubridade feita por videoconferência, que constatou ambiente frio. É muito complicado essa questão aí da insalubridade, porque a gente tem aí uma judicialização muito grande, né? Mas eu falo que esse novo processo aí de controle vai nos dar uma segurança jurídica muito maior para acabar com essas perícias de má qualidade. Por quê? Hoje, infelizmente, nós temos aí essa insegurança jurídica levar
a empresa a pagar adicional para evitar processo trabalhista depois, né? E hoje a empresa não pode mais fazer isso, porque ela está assumindo ali que ela expôs o risco. Hoje ela tem que fazer controle, senão a situação vai ser bem pior. Esse controle é trabalhoso, tudo isso que eu passei para vocês é trabalhoso, mas a empresa que implantar e fizer direitinho, ela vai ter uma segurança jurídica muito grande, tá? Então, ela vai ter uma forma de combater essas perícias mal feitas, essas perícias aí que são tendenciosas, porque ela está com tudo documentado, né? Com relação à outra situação que ele falou ali, eu vi no chat aí caindo, parece que ele mencionou essa perícia aí do cliente como insalubridade, e depois ele corrigiu para periculosidade, não foi isso? Que era o armazenamento dos produtos, não é? Sim, perfeitamente. Como que é o nome dele, Marcelo? É o Eduardo, ele é advogado, Eduardo Caetano. O Eduardo, prazer. Eu participei, até foi a primeira experiência em grupo técnico tripartite, há 24 anos, de uma alteração na NR16, que exatamente evitava essa perícia aí que o seu cliente perdeu, tá? Na época, a gente estava tendo muita reclamação trabalhista pelo transporte de produtos perigosos, né? É uma história longa que daria aí muito tempo, mas resumindo, foi há 24 anos e foi a minha primeira experiência, desde então eu estou em muitos grupos tripartites, mas aquela foi a que me marcou, porque eu consegui eliminar uma injustiça muito grande que tinha em relação aos produtos fracionados, bebidas, perfumes, esses produtos de baixo risco. E aí a gente tem o seguinte, lá na NR16, ela fala, a gente conseguiu colocar um anexo com isenção para os produtos que são fracionados, se eles estiverem lacrados e fechados na fabricação, ele não tem adicional de periculosidade, nem na armazenagem, nem no armazenamento e nem no transporte. Então, assim, é preciso ver, né? Mas se a embalagem tiver até 20 litros, e a gente colocou essa faixa porque a maioria pega até lata de tinta de 18 litros, então a gente colocou 20 litros, se ela tiver aí abaixo de 20 litros, ela teria essa isenção, né? Acima disso, se for embalagem homologada, uma bombona, por exemplo, também estaria isento, mas aí tem a isenção lá no item 4.1 e 4.2 da NR16. Dá uma olhada lá que, pelo menos no transporte, a gente conseguiu, graças a Deus, aí eliminar desde 24 anos atrás aí, todas as perícias que a gente perdia. Tá certo. Pessoal, mais alguma pergunta a fazer? No chat ou também utilizando o microfone? Ou ninguém se manifestou? A senhora quer pontuar mais alguma coisa, doutora Bernadette? Não, Marcelo, só aí mesmo está passando para o pessoal de que nós vamos aí disponibilizar, né, o certificado, e aí para as pessoas nos enviar um direct lá, se puder colocar aí no chat, consultoria prevenir, né? E aí que aí nós enviamos, né? E também uma coisa também que lá no nosso Instagram a gente sempre publica as alterações de normas que estão acontecendo, e tanto norma regulamentadora como norma que está relacionada nesses exemplos aí que eu dei para vocês. Então, assim, se vocês nos derem o prazer de nos
seguir lá, né? A gente também aí busca ao máximo de trazer essa informação, né? Que é o que o José Roberto falou. É muito difícil para vocês estarem acompanhando aí todas as publicações, né? Então, para vocês estarem aí bem informados também e atentos às mudanças, nós disponibilizamos também lá no nosso Instagram aí essas matérias. E estou à disposição sempre que vocês precisarem. Se você quiser levar para lá também, Zé Roberto, para a DAC também, vai ser um prazer. As outras filiadas também, né, Marcelo? É sempre importante. A CNC tem feito, desde agosto, esse trabalho de divulgação para orientar as empresas que precisam estar bem informadas dessa nova situação. Então, nós terminamos agora, dia 1º, a última Câmara das 11 que a CNC tem de atividades. Eu acho que até você acompanhou lá na Câmara Brasileira de Gêneros Alimentícios, né? Perfeitamente. E aí, assim, nós estamos fazendo um trabalho de divulgação e conscientização muito grande. Então, se vocês tiverem interesse em estar fazendo outras webinars também para a região de vocês, a gente está aí à disposição. É sempre um prazer espalhar o conhecimento. Perfeitamente. Nós temos aqui no SINCA, nós temos um comitê de recursos humanos que sempre procuramos trazer para os associados assuntos pertinentes, relevantes para a gestão das empresas. Nós agradecemos muito, doutora Bernadette. A senhora tem um conhecimento aí, para nós é muita satisfação recebê-la aqui, sempre com muito conhecimento, informação, coisas que vão acontecer, que já estão acontecendo, mas que vão entrar em vigor. A gente fica feliz de ter as empresas participando conosco. Quem está atento, quem está acompanhando, sai na frente. São coisas que não dá para deixar aí, vai entrar na próxima semana, porque demanda, né, tempo, demanda estudo, conhecimento e preparação. Ficamos muito felizes aí pela participação de todos. Nós temos aqui o e-mail também de todos, vamos estar encaminhando também a apresentação, nos colocamos aqui à disposição aqui no SINCA. Obrigado pela participação de todos, obrigado mesmo. A doutora Bernadette é uma conhecedora aqui também da ABAD, da Associação Brasileira, há bastante tempo, de Atacadistas e Distribuidores. Estamos juntos com a CNC. Parabéns à CNC. Foi ela esse encontro que nós participamos, nós vimos ali a importância de trazer o tema para as empresas. Então, a senhora gentilmente, né, aceitou o nosso convite e aí foi disponibilizada essa data para poder trazer para as empresas essa questão. Sabemos aí que o mês de dezembro é um mês atípico, férias, enfim, o RH está com muita demanda também, mas a urgência do tema nos fez, aí, né, no início do mês, realizar essa webinar. Estamos à disposição de todos, muito obrigado mesmo, conte conosco aqui no SINCA, tá? A empresa que não é associada ainda entre em contato conosco. Muito obrigado. Marcelo, só uma coisa aí que eu queria fazer mais um alerta para o pessoal, ficarem atentos, né? Porque essa questão aí das exigências aí da CIPA do assédio e da nova NR5 entram em março, né? E pode parecer distante, mas agora nós estamos entrando num período de festas, Natal, Ano Novo, férias coletivas, muita gente que tira férias em janeiro, então o tempo está muito apertado. Outro detalhe, os eventos de SST, esse ano ainda estava em caráter experimental para as empresas estarem testando o envio de informações, estarem se preparando. A partir de janeiro, já vai ser passível de multa, informação aí divergente, informação errada ou a falta de informação.
Então, fiquem muito atentos, porque quem ainda não se preparou para os eventos de SST, o tempo está assim, né? É bem complexo e já está passivo de multa a partir de janeiro. Perfeitamente. Então é isso, pessoal. Nosso muito obrigado. Desejamos a todos aí também um bom Natal, né? Um bom ano novo aí. Muita saúde, muita paz a todos, né? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigado a toda a Bernadette. Conte conosco aqui sempre. José Roberto, a Mariana ali, também a Letícia, o doutor Gustavo, aqui, nosso consultor jurídico aqui do SINCA, também nos acompanha, e os demais. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos aí pela presença mais uma vez. Um abraço a todos, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pelo convite, Marcelo, foi um prazer. E eu tenho assim, uma alegria muito grande cada vez que eu compartilho essas informações, eu sei que eu estou formando multiplicadores, e só assim nós vamos conseguir chegar até as empresas médias e de pequeno porte, né? Porque as grandes têm mais facilidades para obter informações. O 2023 também abençoado para todos, com muita paz e saúde para todo mundo, e grandes realizações. Um abraço.